Boa noite, estamos iniciando mais um programa Jazz Ninjas aqui na TV Cultura e hoje a gente recebe Pedro Afara, esse ninja do baixo. Vem comigo. Compositor, baixista, pai da Sol, Pedro Afara, obrigado pela presença. Muito feliz em estar aqui, hein, família? Vamos que vamos. Muito bom. Pedro, você é de onde? Como é que começou a música na tua vida? Eu sou residente aqui de Curitiba, sou curitibano, e a música veio presente depois ali naquela fase da adolescência que a gente está se descobrindo. Eu sempre fui um cara que nunca foi muito bem na escola, tive alguns problemas extracurriculares, e quando eu descobri a música foi uma forma que salvou minha vida, assim, de um caminho talvez errôneo que eu estava seguindo. E minha primeira conexão foi com o violão. Eu ganhei o violão ali com 13, 14 anos, já era mais velhinho. E aí a minha mãe me colocou numa aula na Rua de Cidadania, que eu lembro até hoje, que era tipo R$30 para me fazer uma vez por semana violão popular. Aí eu fiz lá durante 6 meses, 1 ano, e aí depois disso eu descobri o contrabaixo. E quando você descobriu o contrabaixo? Eu descobri com alguns colegas de escola, que a gente tava conversando em montar uma banda e tal, e eles precisavam de baixista. Legal. E aí eu não tinha baixo, não tinha nada, eu falei, não, eu toco. Aí um amigo meu me emprestou um baixo, aí eu comecei a tocar, na primeira nota que eu dei no baixo, eu me apaixonei de um jeito assim, tipo, nossa, foi muito diferente, assim, da trajetória do violão pro contrabaixo, assim, parecia que eu tinha me conectado com o que eu queria de verdade. E daí por diante é só história boa. Que legal, que legal. Então, pelo que eu entendi, a tua formação é uma formação mais extra-acadêmica, mais empírica. É porque o meu conceito, assim, é porque eu não sou um músico vindo da academia. Porque geralmente, meus colegas de trabalho sempre vêm de uma história vasta, que estudou com tal professor, que fez aula na FAP, na Belas Artes e tal. E para mim foi um pouco diferente, porque eu vim de uma família que não tinha muita estrutura, mãe solteira, professora, nunca teve muita condição e mesmo assim não me faltou nada, sempre tive tudo, mas não tive esses privilégios da música de poder estudar como um professor, poder fazer as coisas, e desde jovem eu tive que trabalhar. Então eu conheci a música realmente, para falar para você assim, o meu ponto teve esse pedaço da história, mas quando eu conheci a arte de rua, porque eu trabalhava de pintor e Uber Eats, e não tinha muita perspectiva de vida, e conheci um amigo chamado Wes Ventura, que é um cara lá de Barretos, um beijo tio Wes, e eu tava passando na rua, vi o cara tocando, achei aquilo incrível, e um belo dia eu consegui trocar uma ideia com ele, e ele falou, mano, vem tocar e vamos fazer, pá, a gente ganha dinheiro, a gente divide chapéu, e aquilo mudou minha vida, porque aí eu comecei a fazer arte de rua, né, a gente tocava em trio, e aí também conheci uma galera da música instrumental que queria fazer música instrumental na rua, que também é um barato, né? Porque assim, você tá dando acesso ao povo, né? Às vezes a galera não entende muito a música instrumental, você não tá num bar, no concerto. É a arte mesmo, né? A arte cumprindo o seu papel, né? Então, assim, as minhas melhores histórias são da rua. Até queria falar um ponto de um dia que pra mim é muito importante, que eu lembro que a gente tava tocando, e aí passou uma menina, ela tava, você sente, né, a energia assim, ela tava num dia muito estressada, ela passou na nossa frente e foi embora. E a gente continuou tocando, mas aquilo meio que para nós músicos a gente percebeu que sentiu uma energia e tal, mas ninguém falou nada pro outro.
só olhou um pra cara do outro e a gente entendeu que a pessoa não estava muito bem, assim, que ela passou meio olhando meio brava pra gente e passou. Aí quando a gente estava terminando essa session, a gente estava tocando na rua, essa menina voltou. E ela esperou a gente terminar de tocar, a gente parou de tocar, ela parou a gente e falou assim, meninos, obrigado, eu estava indo lá no prédio, lá no Tijucas, para me jogar do prédio, e vocês tocaram a música da minha vida. E isso mudou completamente meu pensamento. Tanto é que eu passei aqui nervosa, pensei 2 vezes, voltei aqui, vi vocês se apresentando, então assim, esse é o presente da rua. Mais do que assim, para mim foi, poder me sustentar com a música. Eu nunca tive, tipo assim, eu trabalhava de pintor e não ganhava muito dinheiro. E com a música de rua consegui me estruturar, montei minha casa. Era o período ali um pouco antes da pandemia, acho que 1 ano e meio, 2 anos da pandemia. Então ali a gente já conseguiu fazer uma estrutura só de música de rua. E a gente talvez estaria até hoje na rua se não tivesse os empecilhos de que aqui em Curitiba a arte de rua é proibida. Você tá brincando? Porque nesse momento, a gente já teve equipamento levado, já teve, sabe? Porque é uma coisa meio marginalizada. A galera não entende como um trabalho mesmo, vê como um lance mais... Tipo, a galera perguntava se a gente dormir na rua, se a gente tinha condição de se alimentar, porque não tem a ideia, né? A pessoa tá ali pedindo o dinheiro do chapéu, mas, cara, dá muito dinheiro e dá muito certo, e aconselho as pessoas a tocarem na rua. Principalmente os jazzistas, sair um pouco do palco, sair um pouco do bar e ir pra rua. Você acha, Pedro, que o jazz aqui no Brasil é um setor elitista? Cara, eu acho que essa é a minha grande briga com o jazz, principalmente falando do jazz curitibano, assim. Tem muita gente que admira meu trabalho por ser diferente e tem muita gente que não admira por ser diferente, pelo mesmo motivo.
E eu vejo que é uma música que, querendo ou não, foi sequestrada do povo negro e foi trazido para um lugar de apropriação cultural, que é o que? Botou nos grandes bares, botou é caro. Tipo, se você quer escutar música boa, quer escutar jazz, provavelmente você vai ter que gastar muito dinheiro, porque não é uma coisa que te dá fácil acesso. Então minha briga é essa, pode ver que assim, quem conhece meu trabalho vê que eu toco em lugares alternativos, porque lugares que dão acesso para outras pessoas gostarem de jazz. Tanto é que eu tenho o especial MF Doom, que é o maior sucesso porque converso com a galera do rap, converso com os DJ, converso com o público mais novo, mais jovem, porque a gente traz uma perspectiva mais periférica pro jazz, que é da onde que ele veio, né? É trazer ele para a raiz dele de novo. Exatamente. Hoje não é, esse fenômeno não acontece mais com o samba, mas houve uma época que o samba, que também foi criado como da mesma forma que foi criado o jazz, depois elitizou. Hoje talvez tenha voltado um pouco para a mão de quem realmente é dono. Não que tenha um dono específico, né, mas para quem criou, né, o samba. Esse respeito, né? Porque assim, venho de um lugar, sabe? E geralmente, se você vê a história do jazz, do samba, venho de um lugar mais periférico, venho de um lugar onde a galera não tinha muito recurso, aí passa não sei quantos anos, e aí o negócio vai para outra mão, vai para outra galera. Por exemplo, aqui em Curitiba, muito poucos instrumentistas pretos tocando. Muito pouco, porque é pouca gente que tem acesso, o instrumento é caro. Estudar é caro. É caro, é difícil. Estudar você tem que... Mas vamos supor que você precisa trabalhar, como é que você vai estudar? E jazz é uma coisa difícil de tocar, o clássico é uma coisa difícil de tocar. E nesses meios a gente vê o clássico, o jazz com meio embranquecido demais. Né? Exatamente, e aí eu agradeço os amigos que passaram na caminhada, toquei com muita gente, eu toco até hoje com muita gente e sou grato porque todo mundo que passa sempre me ensina alguma coisa e hoje em dia eu toco uma galera que tem muito respeito com isso, sabe? Tipo, nem todo mundo entende essa questão. Às vezes acha que é o que eu tô falando, mas é muita politicagem, mas cara, música é política. Música é falar disso. Não tem como fugir, a gente tá num ambiente social, né? E é hostil o meu Tem que discurso. exercer a política nesse ambiente. Tipo, né? Eu vejo que às vezes toca num lugar que machuca, mas eu acho que é importante, porque a gente tem que falar sobre pra quem que é esse jazz? Pra que a gente tá fazendo? É só pra fazer um jantar, pra granfino, tirar fotinho, fazer story? Ou é algo que a gente quer acrescentar pra cultura? Exatamente. Curitiba tem uma cultura muito forte. Sim. Sabe? Tipo, uma galera muito boa, só que a gente tem que entender que o negócio é elitizado e dar outros espaços. Eu faço aqui uma provocação pra vocês que estão aí do outro lado, pesquisarem sobre compositores negros de música instrumental em Curitiba e no Paraná e compositores brancos na música instrumental Curitiba, Paraná, e vocês vão ver o tamanho da proporção de discos gravados, de pessoas tocando. Então assim, o que eu quero não é equiparar, a gente não quer vingança, a gente só quer poder ter a oportunidade de ter mais corpos como o meu dentro da música instrumental. Perfeitamente, exatamente. Só ser normal, né? Vamos atingir o normal, que é isso que a gente precisa. Não precisa nada além do normal. E quero ouvir uma canção, Pedro. É possível a gente escutar? Claro, posso fazer uma. Vou fazer uma do disco, versão baixa aqui, e espero que vocês gostem. Pedro Afara dando uma nona menor aqui para nós. Sensacional, esse ninja aqui do baixo. E eu queria perguntar para você, Pedro, as suas influências, o que te ajudou a chegar aqui? Eu acho que tudo começa, principalmente falando no jazz, assim. Primeiro o jazz tradicional, então eu tive contato com Miles, Coltrane,
Herbie Hancock, que é a galera, os cabeçudos que não tem como não escutar. E aí, depois, algumas influências que, a partir disso, a gente vai começando a conhecer. Então, música brasileira, Moacir Santos, Hermeto Pascoal, Tânia Maria. E agora, nessa última fase, conhecendo uma galera que tem feito algo novo. Misturando muito jazz funk, jazz rap, até o jazz funk. E Robert Glasper, Erykah Badu, deixa eu ver o que mais... Thundercat, Alfa Mish, que eu tive a oportunidade de abrir o show do Alfa Mish na Ópera de Arame. Estivemos lá, sensacional, muito bacana. E é isso, é uma galera que traz essa influência de dar um ar moderno pro jazz, com todo o carinho, todo o respeito, né? Porque é uma música que fala sobre várias gerações, mas que traz esse ar moderno pra parada. O teu som, com tudo isso, compõe o teu som? Eu acho o teu som tem bastante coisa black, uma coisa gostosa, isso, eu acho que swingada, né? Eu acho groovada. que esse é o lance, tipo, trazer para esse lugar, assim, no disco que eu tô gravando, até a gente pode falar na sequência, eu trago várias influências, então tem música latina, tem música afro-brasileira, tem um house, tem um jazz mais tradicional, então assim, eu quis caminhar em vários lugares para mostrar que eu não sou feito de rótulos, né? A gente pode fazer várias coisas, porque a música instrumental é infinita, né? Tipo, você pode criar e, cara, vai longe, se divirta, compor é isso. É impressionante. 12 notas e tanta coisa boa para fazer, né? E como é que funciona o Pedro Afara Project? Cara, esse é o meu projeto, é o meu queridinho. Faz 2 anos aí que eu venho trabalhando com ele. Primeiro foi intuito de... Porque assim, eu nunca fui um cara que foi muito chamado, né, pra tocar provavelmente por conta do rolê da rua. A galera tem um estigma, não, Pedro, pô, não toca jazz. E aí eu aproveitei para criar meu projeto e fazer meu próprio jazz. E aí era uma coisa assim para tocar nos bares e tal, e pô, o negócio começou a dar certo. E aí começou a pintar coisa para fazer o show autoral, então eu tive meu primeiro show autoral no Curitiba Jazz Festival, depois toquei no Maratona Cultural em Santa Catarina, Gastronomix, fiz a abertura do Alfa Mish na Ópera de Arame, e aí as coisas foram começando a dar certo e comecei a ver que Curitiba estava precisando de um movimento desse. E comecei a ver que, querendo ou não, estava virando um expoente em jazz moderno na cidade, e isso, tipo assim, várias bandas surgindo, várias galera querendo fazer esse rolê, então foi sendo criado um movimento para um lugar diferente no jazz, que acontece no mundo inteiro, no Brasil, fora do Brasil, e eu acho que é super importante para uma cidade que, pô, a gente esbanja a cultura, a gente tem vários musicistas, e não só musicistas, artistas e vários setores da arte que são tão brabos, uma galera tão responsa, que a gente merece também ter como que eu posso dizer, uma residência de jazz moderno em Curitiba.
a gente tem um super músico aqui no Paraná, Valtel Branco, lá de Paranaguá. Qual a ligação sua com ele? Cara, eu conheci o Valtel depois de mais velho, graças ao meu amigo Paulo Henrique, otimista sonoro, que é um cara que gosta muito de vinil e muito vinil brasileiro. E a gente tinha vivência, até no período era um cara que tocava comigo na rua, a gente ia na casa dele e escutava uns discos. E aí ele me apresentou o Valtel, primeiro, porque ele era um grande arranjador, então em vários discos de outros artistas, vários arranjos. E depois eu descobri o álbum Meu Balanço, que foi um álbum gravado em sobra de estúdio. Olha que ele gravou, ele escreveu as músicas, botou pros músicos, gravaram, meio que uma jam, meio que um negócio assim, e um álbum sensacional, que pra mim é um top 10 dos álbuns instrumentais brasileiros, assim, porque é algo muito futurista pra época dele, saca? Então, aí eu conheci esse álbum e sempre foi um xodózinho. E aí, ano passado, tive a oportunidade de fazer um especial Valtel Meu Balanço, lá no Organg. Que bacana. E, cara, foi muito mágico, assim, o Aníbal, que é o cara que escreveu a biografia dele, tava lá, então foi um negócio muito emocionante, ele falou antes da gente tocar, explicou sobre como ele é tão gigante, esse Paraguara. Ele é conhecido mundialmente, né? O cara gravou tudo, cara. Ele tá por trás de várias coisas, de várias obras. E tem muita coisa que não tem o registro, porque era muito antigo, né? É uma coisa que às vezes o cara tá em algum disco que a gente nem tem a noção do barato. Temos que garimpar isso mesmo. Um super músico paranaense. E citar assim pro pessoal de casa, então, algumas obras, algumas participações suas do passado aí que você queira citar. Cara, eu acho que tem dois trabalhos muito importantes pra mim que que construíram, né, essa minha jornada. Primeiro é o primeiro single do bloco Afropretinhosidade, que é uma galera muito massa de Orley Santos, uma galera que faz um trabalho incrível lá no Capanema, na Vila Capanema. E eu tive a honra de gravar o primeiro single deles e também parece que vai ter um álbum e vou estar envolvido também em algumas faixas. Então isso é muito importante, porque é um trabalho de uma galera que faz um trampo periférico para as crianças tocarem num bloco. Poxa, que bacana. Então assim, para mim, eu carrego isso na minha vida. E o primeiro disco do Wes, que tá vindo agora, nesse meio do ano, final do ano, que foi uma honra gravar. O Wes é um puta artista, um cara que eu admiro muito. E tem várias linhas de base lá dentro também. Eu espero que o Wes venha em breve conversar maravilha. com a gente. É legal. E é possível você tocar uma canção para nós, então, que pode ser desses trabalhos ou, enfim, qualquer canção que você queira. Eu queria tocar uma música que eu levo até hoje, que é uma música do Arthur Maia, um grande baixista, e queria tocar um pedacinho dela para vocês. Bora lá. Vale. Sensacional. Pedro Afara conversando com a gente, esse mago, esse ninja aqui do baixo. E eu sei que você tem vários projetos interessantes aqui para frente, Pedro. Queria que você citasse alguns para nós. Bom, aproveitando esse momento, né, de poder falar um pouco dos trabalhos, primeiramente eu acho que a conclusão do meu disco, agora já gravei quase todas as faixas, e agora com a parceria da galera do Pet Implants, obrigado Pet Implants, que está me ajudando em todo esse suporte para gravar esse disco instrumental. E também gostaria de elucidar o rolê do Jazz is Dead, que vai ter pela primeira vez aqui em Curitiba. A galera da Barleria tá trazendo, e tocar com o Adrian Young, né?
cara do I Tribe Called Quest, já gravou com Marcos Valle, João Donato, Roy Ayers, o cara assim, pesado, e poder abrir o show dele com o especial Jay Dilla. E pra mim isso vai ser muito emocionante, uma coisa assim, um marco pra minha carreira, porque essa galera do Jazz is Dead fala desses conceitos, né, de algo que assim, galera, o jazz é música preta, o jazz é música periférica, vamos trazer pra esse lugar de novo. A gente tá aí, a gente tá no futuro, né, vamos dizer assim, estamos no futuro, então tá na hora de trazer essas pautas de novo e trazer de volta o jazz para suas raízes. Muito bom. E Pedro, por que a música é importante na vida das pessoas? Cara, a música é transformação, eu acho que é igual o que eu tinha falado pra você. Esse exemplo que você deu no início já fala bastante. Eu acho que é bem isso, sabe, de você poder transformar a vida de uma pessoa, cara, com uma música, sabe, tipo, e esse exemplo que eu te falei, a gente só tava tocando, a gente não pensou em qual música tocar, a gente tava tocando e a pessoa passou, então, se a música não é algo divino, saca, se a música eu não existo sem a música. Pra mim, se eu tô aqui hoje conversando com vocês é porque a música me trouxe. Se eu tô fazendo show é porque a música me trouxe. Se eu pago minhas contas com dinheiro de música, se eu boto comida na mesa da minha filha é com dinheiro de música. Então, pra mim, isso é muito gratificante. Tipo, uma pessoa assim, falando da realidade. Eu nunca fui um cara que teve muita perspectiva. A vida nunca foi muito boa comigo. E pra mim, quando a música veio, foi como um resgate, cara. Foi tipo algo... Tipo, foi um presente de Deus, assim, saca? De, tipo, me trazer para um lugar que é o que eu mereço de verdade, poder falar, me expressar através da arte. Talvez você escutando minhas músicas seja melhor do que eu falando para você, mas obrigado pelo espaço. De poder falar um pouco, sabe? Tipo, de uma vivência diferente, né? Porque eu sei que a galera do jazz que vem aqui talvez tenha outra vivência, então também trazer esse paralelo que tem uma outra galera também fazendo jazz. E, pô, tá rolando, galera. Siga lá, Pedro Afara, e colhe nos shows. É nada como responder uma pergunta com o próprio exemplo, né? Que é sensacional a tua resposta aqui. Por que a música é tão boa? Olha só o meu exemplo, né? Que sensacional. E o pessoal te encontra onde? Redes? Bom, eu ainda não tenho minhas músicas nas plataformas digitais, mas isso vai acontecer em breve. Mas para quem quiser ficar sabendo de show e saber do processo do álbum, no Instagram, Pedro Afara, procura lá, conversa comigo, troca uma ideia, que tamo junto. Muito bom. Infelizmente a gente está finalizando o programa. Conversamos hoje com Pedro Afara, esse ninja aqui do baixo, das notas graves, e a gente acaba o programa entregando a nossa homenagem aqui aos grandes músicos que vêm aqui participar e conversar com a gente, essa medalha ninja. Coisa linda, obrigado, irmão. Obrigado pela oportunidade. O prazer é todo nosso. E tamo junto. Legal. Finalizamos então com aquela foto final e até a semana que vem.